Aumento dos casos de câncer no Brasil é o assunto do Prevê Saúde. O número de mortes no Brasil por conta de câncer aumentou 31% desde 2000 e chegou no final de 2015 a mais de 223 mil pessoas por ano. A Organização Mundial da Saúde confirma que o câncer é a segunda causa de mortes no país, superado apenas por doenças cardiovasculares. Entre os tumores, o maior responsável pelas mortes é o câncer no sistema respiratório, seguido do câncer de cólon e tumor de mama. Para falar sobre o tema do programa, o convidado é o médico oncologista e hematologista, mestre em ginecologia, Dr. Paulo Eduardo de Souza. Formado e pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, é especialista pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, Oncologia Clínica, Oncologia Pediátrica e Sociedade Brasileira de Pediatria. Para conduzir a entrevista, o médico oftalmologista Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Paulo Eduardo aqui no nosso estúdio. Vamos falar de um tema muito importante e gostaria muito que o nosso telespectador aproveitasse esse bate-papo de hoje. Paulo, está havendo um aumento no número de mortes por câncer. Desde o início do século, agora é quando nós estamos tendo o maior número de mortes registradas por câncer no nosso país. A que se deve isso, Paulo? Sem sombra de dúvida. Primeiro agradecendo aqui o convite a estar aqui novamente, É sempre um prazer estar aqui. Sem sombra de dúvida, o câncer se torna uma das doenças mais incidentes. E isso se deve ao nosso modo de vida, essencialmente ao nosso modo de vida. Passa pela questão alimentar, do ponto de vista uniformizado, da vida globalizada, onde você tem alimentos condimentados, alimentos enlatados, e isso tem a ver sim com o câncer. A vida hoje está compartimentalizada no trabalho de uma forma que talvez não seja tão saudável. Isso leva a questões de um estresse crônico, processos inflamatórios crônicos, a questão de ergonomia e tudo mais. Então, o mundo atual faz a doença que temos, e o câncer é uma delas. O câncer, aumentando a sua incidência, decorre do estilo de vida. A atividade física é recente, a preocupação, principalmente no Brasil, com a atividade física de uma maneira mais regrada, sabendo que a boa alimentação aliada à atividade física diminui em 30% a possibilidade de você ter um câncer. Mas, sem sombra de dúvida, o câncer, como doença global, tem aumentado e muito. Você falou no estilo de vida, você falou na obesidade ou no sedentarismo, a falta do exercício físico e o envelhecimento da população. Hoje o brasileiro vive mais. Isso também aumenta a incidência de câncer, Paulo? Sem sombra de dúvida. Predominantemente, o câncer é uma doença da terceira idade. Quanto mais idoso, maior a chance de se ter câncer. Nesse aspecto, o Brasil também vive aquilo que o mundo ocidental tem passado, qual seja a longevidade cada vez maior da sua população. Com isso, a incidência de câncer também aumenta. E os mais jovens, associado com o estilo de vida, faz com que as estatísticas estourem, sabendo que até a partir de 2020, a primeira causa-mortes nos países em desenvolvimento e desenvolvidos deixa de ser as doenças cardiovasculares e passa a ser o câncer. Então, é sem sombra de dúvida um problema de saúde pública e que deve interessar os nossos gestores para que seja proporcionado um diagnóstico precoce e que permita um tratamento adequado. Um grande vilão aí para o aparecimento do câncer é o tabagismo. Nós sabemos que algumas políticas públicas têm melhorado isso. Não tem mais propaganda em televisão, nós temos visto uma geração de jovens aí mais saudáveis, pessoal fitness, um pessoal que realmente se cuida. Mas ainda hoje o tabagismo é um dos grandes vilões aí nesta seara no aparecimento do câncer, Paulo. Sem sombra de dúvida, o tabagismo é a causa externa mais estudada do câncer. E sem sombra de dúvida que se você fuma,
só pelo fato de você fumar, você tem uma doença que pode ser mortal. Daí a importância de recorrer à medicina, recorrer a todos os meios de apoio, de instrução, de informação e de tratamento, para que você deixe de fumar. Porque você tem, pelo menos 95% dos casos de câncer de boca são devidos ao cigarro. 90% dos casos de pulmão são devidos ao cigarro. 25% dos infartos, cigarro. 25% dos derrames, cigarro. Então é sim uma doença mortal e que mata de diversas formas. Quando não, priva você de uma vida saudável, com enfisema, com bronquite e tudo mais. E pior, você não adoece sozinho, você leva junto os seus. Aqueles que estão ao seu lado são fumantes passivos e têm a maior incidência de doença, assim como você. Então, mais do que nunca, fumar é um ato nocivo, tanto para você quanto para aquele que está ao seu lado. Tanto é que temos lei hoje que proíbe você fumar em ambientes com outras pessoas. Se você está se matando, se mate sozinho. Isso teve uma incidência muito importante na diminuição, em algumas faixas etárias, em alguns segmentos socioeconômicos, na diminuição do tabagismo. A lei, sim, a lei pegou e é uma lei que discrimina a pessoa, você vê a pessoa lá isolada, sozinha, e muito da lei implica numa diminuição do tabagismo. Então é uma lei que valeu a pena. Eu me recordo bem aí, essa lei, eu posso estar enganado, mas eu acredito que foi o José Serra que fez no nosso estado que não poderia fumar em ambientes fechados. Teria que fumar não sei quantos metros de ambientes fechados, e que na época causou uma revolta muito grande, e hoje todo mundo aceita, todo mundo segue, e o estado de São Paulo foi pioneiro, e hoje vários outros estados seguem também. Então essas políticas públicas realmente vieram ajudar nesse sentido, mas infelizmente a gente ainda vê uma quantidade de pessoas aí grande que realmente fazem uso do tabaco e acabam se expondo mais. 350 pessoas morrem diariamente no Brasil devido ao cigarro. Por dia. Então é um número muito significativo. E o nosso corpo não está preparado para receber cerca de 4.700 substâncias tóxicas que tem no cigarro. Como é que o corpo vai dar conta disso? Então é uma agressão que agride não só pelo contato da fumaça, como pela liberação das suas toxinas em outras partes do corpo. O cigarro, por exemplo, é uma das causas do câncer de bexiga. E é bem clara essa associação. Então, mais do que nunca, parar de fumar é fundamental para que você viva mais e os seus, e a sua família, aqueles que convivem com você, também tenham uma maior e uma melhor qualidade de vida. Novos dados mostram que os homens são mais acometidos por aqueles cânceres fatais. Em torno de 5 milhões de homens ano, contra 3 milhões e 800 das mulheres. Qual é o câncer mais comum no homem? Qual que mais mata? E nas mulheres? Então, isso é uma questão boa, né? Porque hoje se discute muito a questão do gênero e tudo mais. A mulher teria uma maior resistência do que o homem, o homem teria uma maior fragilidade do que a mulher. Na verdade, a questão é a seguinte: o homem tem mais câncer de pulmão. E o câncer de pulmão, o diagnóstico, via de regra, é tardio, porque os sintomas são tardios. E a letalidade é maior, muito maior. Já o câncer de mama, com todo um aparato que se desenvolveu, e é um dos cânceres mais conhecidos, e principalmente aqui na região sudeste, na nossa região de São Paulo, ele permite um diagnóstico precoce, muito precoce. Então, morre-se menos, mas se morre muito do câncer de pulmão. A princípio, a primeira explicação é essa. Né? E o outro câncer que mais incide no homem é a próstata. Esse já não mata tanto, porque tem pelo menos três tipos: um mais agressivo, um mais intermediário e um mais de baixa gravidade. Se você faz o diagnóstico precoce, você pode ser curado. Daí vem toda aquela questão do toque retal, de frequentar um serviço e tudo mais. Também não faz parte da cultura do brasileiro, mas deveria rapidamente fazer. Mas parece que está aumentando o número de afluxos. Inclusive, você pode fazer o exame aos sábados. Né? Isso é uma coisa que também ajuda, facilita o trabalho, deixa de ser uma desculpa. Já a mulher, cada vez mais, tem disponíveis o serviço de prevenção de câncer de mama e, sim, tem sido feito diagnósticos mais precoces, só que nem tanto quanto deveria. Nós estamos falando de São Paulo, que é praticamente o primeiro mundo.
em muitos aspectos. Algumas cidades do interior têm um perfil de vida de primeiro mundo. Mas quando você vai para o Nordeste, quando você vai para o Norte, aí o Brasil verdadeiro aparece. Sem sombra de dúvida, aí a situação complica. Então, a recomendação é: frequente um serviço médico, encontre o médico da sua confiança, para que você possa frequentá-lo no sentido de prevenir, de se antecipar a problemas. Certo. Existia antigamente, pelo próprio Ministério do Trabalho, a obrigatoriedade daquelas abreugrafias. E você falando para mim agora que o câncer no homem mais comum é o de pulmão, você não acha que, se voltasse isso, iria realmente fazer um diagnóstico mais precoce do câncer de pulmão nos trabalhadores, mesmo porque você falou que o diagnóstico geralmente é tardio? Muito interessante a sua colocação. Sem sombra de dúvida, permitiria mais diagnósticos, mas eu não garanto que sejam diagnósticos também precoces. São precoces em função do tardio que se poderia fazer, né? Porque é uma detecção. Mas o que nós queremos são lesões pequenas, operáveis, que possam ser sanadas. Aí a abreugrafia não seria suficiente para isso, aí só uma tomografia. Então é um câncer que ainda tem que ter um rastreamento definido para conseguir a devida precocidade. Mas, sem sombra de dúvida, a abreugrafia permitiria mais diagnósticos e uma intervenção que poderia culminar com o aumento da sobrevida. Muito bem lembrado, a abreugrafia que faz parte de uma geração de médicos, né? Verdade, é bastante antigo, mas eu tenho certeza que naquela época, por ser obrigatório, deve ter feito diagnóstico precoce em muita gente. Certamente, a tuberculose e o câncer... né? Não era só para o câncer, mas era muito mais a procura da tuberculose, né? Interessante, mas sabe-se hoje que tanto o raio-x simples de tórax não é suficiente para detectar as lesões. O exame ideal de detecção seria a tomografia, mas ele não, o custo-benefício não é significativo, então não se coloca como uma regra de rastreamento e de procura. O que se baseia são sintomas, e os sintomas nem sempre permitem a precocidade devida. Então, você falou que do homem é o pulmão, mulher mama, depois homem próstata e mulher. Então, a mulher também passa a ter colo e reto, né? Mas aí é interessante, a sua pergunta é muito boa, porque depende da condição socioeconômica. O Brasil vive hoje um período de transição epidemiológica, onde ele tem um aumento da incidência dos cânceres relacionados a um bom estilo, a uma boa condição socioeconômica, que seja o câncer de mama, de próstata, mas também tem um aumento do câncer de colo de útero, de pênis, que estão relacionados a uma classe social mais baixa, com higiene precária, com condições de ensino pouco adequados e tudo mais. Então esse país não é para amadores, ele tem tudo. Aumenta os dois tipos, né? Mas vive uma transição. O Sudeste é um país de primeiro mundo, ou se aproxima dele. Já o Norte e o Nordeste ainda deve uma série de aparatos governamentais para que a qualidade de vida melhore, e a saúde é um dos principais indicadores para isso. E o câncer mais ainda. Então nós temos essas realidades que mostram a inadequação do sistema de prevenção e um SUS ainda pouco operante no sentido de mudar verdadeiramente a vida de muitas pessoas, principalmente Norte e Nordeste. Bom, já que o diagnóstico precoce é o grande caminho, a grande sacada aí da cura para o câncer, e infelizmente Norte e Nordeste nós não temos acesso, como temos no Sul, Sudeste e até mesmo Centro-Oeste, à saúde um pouco mais de qualidade, com realmente chance desse indivíduo ter um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. O que fazer nessas áreas, já que realmente lá vai demorar muito para chegar? O que poderia ser feito a essa população? Prevenção e educação para a saúde, que serve também para nós. Nós padecemos de um grande distanciamento entre a educação para a saúde. A educação nossa ela está estreitada num período de alfabetização, quando na verdade a educação deveria ser para toda a vida. A informação, o conhecimento nunca é demais. E não temos isso. Hoje você frequenta a escola para aprender a ler e escrever e depois uma profissão. E um conhecimento genérico do mundo que nem sempre se aplica à sua realidade concreta. O que deveríamos ter é, sem sombra de dúvida, educação para a saúde. Nós não aprendemos a comer,
o Brasil hoje tem mais obesos do que pessoas normais. Sobrepeso e obesidade dão 82 milhões de brasileiros. 56% dos brasileiros estão acima do peso. Então, enquanto que existe ainda desnutrição no Nordeste, na Amazônia. Então esse país é um país continental que requer políticas setoriais, territoriais, mas que visem a saúde, a qualidade de vida, oferecer o mínimo para que a pessoa possa comer bem a partir de um conhecimento fornecido, provido pelo Estado, pelo governo, que saiba a importância de uma atividade física regrada, que saiba questões de higiene do ponto de vista do seu relacionamento, seja sexual, seja do ponto de vista higiênico propriamente dito, sanitário, a questão coletiva ser revista do modo a utilizar melhor os nossos recursos, né? De qualquer forma, a saúde é um grande termômetro do que falta para ser feito no Brasil. E falta muito. Certo. Você acredita, então, que o combate à obesidade também poderia diminuir o número de câncer? Mesmo caminho. O distúrbio alimentar, a falta e o excesso mostram a ausência de critérios, a ausência de um conhecimento mínimo para que se possa se alimentar melhor. E esse país tem uma das maiores produções agrícolas do mundo. Alimento, teoricamente, não faltaria. Nós teríamos que ter um fornecimento, um abastecimento calcado em diretrizes baseadas em ciência, baseado na questão da nutrição, em questão de perfis etários e tudo mais. Só que a nossa saúde, ela é ocasional e ela não é formatada de uma maneira que permita individualizar contextos. É tudo muito coletivizado. Os nossos sistemas não permitem ainda uma consulta individualizando os conteúdos emocionais, conteúdos físicos e questões sociais. Então falta uma metodologia de assistência, uma linha de cuidado que permita reverter conteúdos. Nós apenas tratamos as coisas que acontecem, nós não prevenimos os malefícios, os problemas. Então há muito a ser feito do ponto de vista de saúde pública no país. E o câncer é, sem sombra de dúvida, um problema de saúde pública. A cada 5 pessoas, uma vai ter câncer. E das pessoas que têm câncer, no Brasil, pelo menos de 10 pessoas, 5 a 6 morrem. O que não é a realidade da Europa e dos Estados Unidos. Um exemplo, mama. A mama, você pode fazer um diagnóstico precoce na palpação. Até 2 centímetros, você consegue palpar com muita facilidade. Na Europa, 25% dos diagnósticos de câncer de mama não é com lesão palpável. É feito pelo sistema de prevenção. No Brasil, só se faz diagnóstico de câncer de lesões não palpáveis em 5% da população. Isso mostra o desequilíbrio das ações em prevenir verdadeiramente uma doença que pode ser prevenida e, muitas vezes, curada. Aproveitando até o gancho que você falou aí da individualização de cada tumor, de cada pessoa, mas pensando no coletivo, quais seriam os exames de mais fácil acesso e diagnóstico para vários tipos de câncer, Paulo? Tem cânceres que apresentam lesões pré-cancerosas por muitos anos. Por exemplo, o exemplo clássico é o colo de útero. Basta você fazer um exame de Papa Nicolau, que é feito durante o exame ginecológico, de um exame corriqueiro, de baixíssimo custo, que antecede o câncer. Um câncer que, quando diagnosticado em momento tardio, é extremamente sofrido, é uma morte dolorosa, insuficiências as mais variadas. Então, muito difícil de ser tratado objetivamente, se não é cirúrgico. Então, é um exame simples e fácil. O toque retal, ele pode antecipar em muito também o câncer de próstata, que é o mais incidente no homem. Então, mais do que nunca, e na verdade as estatísticas até surpreendem, o câncer de maior incidência, não sendo pele, é o câncer de próstata, no cômputo geral. Então, sem sombra de dúvida, o toque retal é um paradigma cultural a ser superado, a trazer a realidade desse exame, associado a exames de laboratório, para que haja precocidade na doença de próstata, no câncer de próstata. E ele pode ser curado, facilmente curado, mas também
diagnosticado tardiamente, muitas vezes a metástase já é uma realidade, sem sombra de dúvida, é um exame simples e fácil a ser feito. E alguns exames, a recomendação básica, frequente o médico, pelo menos mesmo que você não tenha sintomas, uma vez por ano, vá ao médico, o médico que te examine, peça alguns exames de rastreamento de uma série de doenças mais prováveis para a sua idade, para que você tenha o apoio da medicina e lhe trazer uma qualidade de vida que permita viver mais. Então, basicamente é isso. E as coisas têm que ser individualizadas, não são carimbo. Você é único, e isso é ótimo. Paulo, ainda aproveitando esse gancho, uma vez diagnosticado, é lógico que você vai tratar mediante a cada tipo de câncer, cada localização. Mas, de uma maneira geral, esse tipo de câncer dá para tratar clinicamente? É só cirúrgico? Como que hoje está? A clínica avançou muito? Sim, os exames permitem hoje uma acuidade, uma presteza, uma clareza no diagnóstico muito grande. Hoje, em muitos tumores, se tem um diagnóstico já do perfil gênico que levou aquele tumor e permitindo uma terapia específica em função desse perfil gênico. Mas, sem sombra de dúvida, feito o diagnóstico, hoje nós temos uma série de aparatos de tratamento que permitem a cura desde que haja uma precocidade. Só para você ter uma ideia disso, cada milímetro de um tumor de mama aumenta em 1% a chance de ter metástase. No Brasil, infelizmente o Brasil todo, o maior número de casos diagnosticados é com 5 centímetros de tumor, desse tamanho. Então a chance desse quadro ser metastático, estar disseminado, é muito grande. Então, mais do que nunca, repetimos, a precocidade diagnóstica é importante e um grande problema no Brasil afora, o acesso ao tratamento. Muitas vezes o diagnóstico é possível, mas se espera muito pela cirurgia, pela quimioterapia, e um grande problema na realidade do Brasil é a radioterapia. E isso não é só no Nordeste, não, inclusive no interior de São Paulo. Na nossa região, no Centro-Oeste, tem mais de 400 pessoas esperando radioterapia. E pede a indicação. Se você espera 2, 3, 4 meses, pede a indicação. E a média tem sido acima daquele que é o limite legal de 60 dias de tratamento, né? Então, mais do que nunca, os tratamentos estão disponíveis pela ciência, mas o Estado brasileiro, o governo brasileiro ainda não consegue disponibilizar para toda a população um tratamento adequado. Na nossa região, principalmente na nossa micro-região, a região de Bauru, temos um excelente tratamento público e obviamente, o privado. Temos recursos, mas ainda também a radioterapia é um problema que acarreta um atraso no tratamento. Como trata câncer? Tirando o câncer com a cirurgia. Nem sempre é possível. Aí a radioterapia pode diminuir o tamanho e a cirurgia se coloca. Nem sempre é possível. Faz a quimioterapia, a radioterapia e depois opera. Então as sequências decorrem de cada comportamento de tumor. E hoje tem os anticorpos monoclonais, que são mísseis dirigidos contra o tumor, que preservam o sistema imunológico, preservam o corpo e os malefícios de uma quimioterapia que agride a medula óssea e outros órgãos. Então, há sim possibilidade de tratamento da maioria dos cânceres, mas há necessidade de que se tenha acesso ao tratamento. Isto é bastante importante, esta colocação, e isto nós vemos no dia a dia. Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem esse acesso. Muitas vezes temos que entrar na justiça, um mandato de segurança para poder ser atendido, para poder ser tratado. E infelizmente, nesse ponto, o nosso Estado peca muito, já que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Infelizmente, a gente vê aí pessoas na fila que acabam perdendo o tempo de tratamento justamente porque não tem o acesso a isso. Paulo, uma vez tratadas essas pessoas, elas recebem alta, ou seja, param de ser monitoradas quanto tempo depois? Essa questão é uma questão muito boa. Se você teve câncer, a chance de você ter um outro é muito grande, porque você tem a predisposição genética a ter isso. Seja por uma agressão de um agente externo, seja pela própria predisposição que veio do pai e da mãe. Então, quem teve câncer tem que acompanhar por toda a vida.
Mas existiam algumas regras. Arbitrariamente, historicamente, se diz que pelo menos por 5 anos você tem que acompanhar. Por quê? Porque a chance de uma recaída, de uma recidiva, de uma recorrência da doença voltar é maior nesses 5 anos. Então há todo um regramento que a gente chama de segmento ou de follow-up para cada tipo de câncer, em função do seu perfil de crescimento, de proliferação. Tem alguns que você tem que ver mensalmente por algum tempo, ou outros trimestralmente, e vai se expandindo até que você segue a regra de todo mundo. Uma vez por ano você faz os exames. Mas assim, de uma maneira quase que arbitrária, 5 anos é o tempo de segmento. Mas o ideal é que haja uma vinculação para toda a vida. Certo. Olha, eu fico muito feliz de nós termos tido esse bate-papo, porque o Paulo fala de uma maneira bem clara, o nosso telespectador consegue entender bem, e acredito que deu para ver que o grande lance é um diagnóstico precoce. Se puder até prevenção, melhor ainda. Diagnóstico precoce e tratamento adequado. Paulo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Você procura o médico, via de regra, quando tem problemas. Mude o seu comportamento. Procure o médico para não ter problemas. A medicina pode muito por você. E junto de toda a ciência, com todas as áreas de conhecimento e saberes, seja a psicologia, a nutrição, os educadores físicos, os fisioterapeutas, os psicólogos, todos podem contribuir para a sua saúde. Então, não esqueça que a ciência foi formulada na história da humanidade para melhorar a vida do homem. E toda a medicina e todos os outros saberes existem para te servir. Se você não tem acesso, é porque o Estado brasileiro ainda não conseguiu colocar na sua cabeça que a medicina pode e pode muito para melhorar a sua vida. A saúde é o principal fator de desenvolvimento de um povo. Colabore, faça a sua parte, frequente um serviço de saúde. Se você não tem, como bem disse o Eduardo, se você não tem o acesso devido, procure a justiça. É um direito que está na Constituição. Faça a sua parte. Obrigado. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Paulo aqui no nosso estúdio, gostaria de agradecer você, nosso telespectador, e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde.